Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e queria lembrar da importância de compartilhar para a gente aumentar o alcance. Quem puder compartilhar aí no WhatsApp, no Twitter, enfim, nos grupos, de WhatsApp, de Twitter, e também quem puder compartilhar com os amigos aí, mandando por mensagem, isso ajuda muito. Estou vendo aqui os comentários da noite, os primeiros comentários, e estou reparando que tem uma galera que está fazendo aqui um debate muito forte a respeito do Ciro. As pessoas gostam mesmo de trazer as questões do Ciro para mim, porque eu sempre fui a favor da ideia de que nós não podemos ter briga dentro da esquerda, Então, as pessoas tentavam conversar comigo essa questão do Ciro para tentar me levar à conclusão que o Ciro era uma pessoa de direita e eu nunca acreditei que o Ciro fosse uma pessoa de direita. Eu sempre tive a ideia de que o Ciro, ele tem o posicionamento dele, tudo bem, Vamos respeitar o seu posicionamento e não é pelo fato do Ciro ter aí esse quebra-pau com o Lula que significa que ele é de direita, Também isso não é muito coerente não, mas também não é inteligente, se o Ciro quer ser um político de esquerda, não é inteligente ele apedrejar o maior político de esquerda da história, Deixa eu já colocar aqui alguns comentários. Ué, onde é que estão os comentários aqui? Agora que eu estou vendo aqui que eu não salvei a configuração de ontem, mas eu vou acertar esse comentário aqui. Já começar agradecendo a vocês pelas participações. Deixa eu ver se eu acerto aqui para ficar num tamanho mais cabível. Agora sim, que os comentários... Deixa eu trazer os primeiros comentários da noite. Primeiro comentário do Chocoprint BR. Boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná, Chocoprint. Obrigado, Chocoprint, pela sua participação todos os dias aqui na moderação do canal. E vamos todos fazer uma campanha aí para trazer o Clicério de volta. Cadê o Clicério? O Clicério apareceu outro dia, ficou um pouquinho e sumiu. Então volte, Clicério. O pessoal da live gosta muito da sua participação, gosta muito do seu ânimo. Então, no momento que o Clicério dá uma desanimada, eu acho que isso acaba refletindo na galera toda, Deixa eu aumentar um pouquinho o microfone aqui. Parece que, agora sim eu tô vendo que tá chegando mais volume. Eu ainda não estou transmitindo no Facebook, tá, pessoal? Ainda estou naquele processo aqui de arrumação do apartamento. Já deu 2 demãos de Sinteco. Hoje, no meio da segunda demão, amanhã o cara do Sinteco vai me xingar bastante, porque hoje eu já coloquei aqui o carpete de volta no pedacinho do estúdio que é carpete. Nisso, o carpete sujo de cola caiu em cima do Sinteco, amanhã tem que arrumar, meu Deus, eu vou tomar muito xingo. E fui colocar o papel de parede também, caiu no chão, manchou, uma problemada danada. Mas estamos, o Dudu, o Eduardo, que tem ajudado aqui, e o Mazinho Fera, até agora, depois da live a gente vai continuar, porque até amanhã de manhã, quando o rapaz chegar para dar a última demão de Sinteco, a gente tem que ter terminado o apartamento. Então essa noite vai ser longa. Deixa eu agradecer então a participação de todos vocês. E eu tô vendo que tem uma galera aqui no canal Leonardo Estopa que tá falando, migalhas ou dia 30, contra o capital improdutivo, os ladrões. Isso é muito importante, esse tipo de consciência, eu acho muito legal. O Ricardo traz aqui essa questão migalhas ou dia 30 contra o capital improdutivo, porque, olha, existe um debate antigo dessa questão de ou capitalismo ou socialismo. Esse debate funciona hoje porque as pessoas não têm noção do que se critica nos dias de hoje. O capitalismo que a gente critica nos dias de hoje, obviamente, não é o tradicional capitalismo de uma pessoa que organiza os fatores de produção, gera empregos e cria riqueza. Não é esse tipo de capitalista que é criticado hoje em dia por cientistas políticos, que é criticado pelos que não concordam com a especulação.
O capitalista que é criticado hoje em dia não é aquele cara que durante a Revolução Industrial organizava as máquinas, não. O capitalista que é criticado hoje em dia é aquele camarada que fica simplesmente fazendo jogadas com valores. Ele não dá oportunidade para a criação de riqueza. Ele está sempre fazendo jogadas, comprando ações, fazendo especulação aqui, inflacionando um produto aqui ou deflacionando outro produto ali. Esse capitalista que é, sem dúvidas, o cara que não é bem-vindo. E é contra esse capitalista que a gente está fazendo, obviamente, esse trabalho que inclui também esse movimento do dia 30 de maio. Então, quando as pessoas falam coisas do tipo, olha, você é contra o capitalismo? Não. Como assim contra o capitalismo, massa de manobra? Ninguém aqui é contra o capitalismo, até porque se uma pessoa achar que ela é contra o capitalismo, ela não entendeu muito bem. O que a gente é contra é o capitalismo financeiro de especulação. Pessoal, só para vocês terem uma ideia do que é o capitalismo financeiro de especulação, isso é uma coisa muito séria. Eu quero aprofundar mais nesse assunto em vídeos curtos, mas só para a gente, enquanto vocês compartilham aí, para a gente aumentar o alcance, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho de como funciona o capitalismo de especulação. Imaginem que lá atrás, quando as teorias econômicas foram desenhadas, né, por teóricos importantíssimos, né, começou lá com Adam Smith, que falava sobre a riqueza das nações. Então depois a gente teve, desde Adam Smith até David Ricardo, essa ideia da especialização dos países. Toda essa teoria econômica ela é muito linda. E ela sempre leva em conta que o mercado é composto de pessoas produzindo, pessoas consumindo. Então são pessoas ofertando, pessoas comprando. Até essa parte a escola austríaca vai com os economistas de Facebook. A parte que eles normalmente param é quando a gente chega no maior mal que a gente tem hoje em dia, que é o especulador. O capitalismo de especulação é aquele capitalismo dentro do qual uma entidade que não produz riqueza alguma fica com grande parte do dinheiro do trabalhador simplesmente porque ela se impõe. Por que eu falo que ela se impõe? Pessoal, vamos imaginar a instituição financeira banco e vamos imaginar um cartão de crédito. Quem está chegando agora, eu estou falando isso porque o colega trouxe o fato das movimentações do dia 30 serem contra esse capitalismo de especulação, e eu estou dando um exemplo para vocês de como que nós somos reféns do capitalismo de especulação até sem perceber. Olha, pessoal, eu vou falar valores aqui, obviamente esses valores variam, né, de empresa bancária para empresa bancária, então não são valores exatos, mas a título de exemplo, vamos imaginar que você entra numa padaria. Eu gosto muito de dar o exemplo da padaria nessa hora, então, quando a fome aperta, né, o exemplo da padaria ele vem assim de uma forma muito poderosa. Mas imaginem vocês que vocês entram numa padaria e ali vocês vão comprar um produto, né, que o Adam Smith gostava muito de dar exemplos com trigo, né? Provavelmente tem vários economistas de Facebook aqui, eu tenho certeza que nenhum deles leu Adam Smith, eu li o livro inteiro. Então, desde o exemplo do trigo como sendo indexador de valor econômico, até a descoberta do Adam Smith a respeito da divisão do trabalho, quando ele fala da fábrica de pregos, eu achei tudo muito fascinante. Mas enfim, imaginem vocês que você entra numa padaria e você vai comprar um pão. Então, se você fica preso só ao raciocínio econômico, sem considerar a especulação financeira, a gente imagina um padeiro te vendendo pão, você usando seu dinheiro para comprar o pão, então, beleza, o mercado funciona de uma forma fantástica. Só que vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você comprou esse pão com cartão de crédito. Você paga ao seu cartão de crédito um valor apenas se você atrasar o pagamento. Então você imagina, não, cartão de crédito não faz diferença. Não, tem empresas que pagam até 5% do valor do cartão de crédito para receber isso aí com, colocar aí, 40 dias. Mas se essa empresa quiser receber antecipado, essa empresa vai pagar muito mais, 10%, por exemplo, para receber esse valor antecipado. A pergunta básica daqueles que acreditam realmente, né, que esse capitalismo de especulação produz resultados positivos. Pergunta básica, olha, você entra dentro de uma padaria, compra um pão
por R$10. Né? Pão chique, né? Para custar R$10, ou então daqui uns meses com a inflação do bolso. Se 10% é o valor que você deixou para o banco só nessa operação, a pergunta básica é: que riqueza foi gerada para que esses 10% ficassem com o banco? Mas não é só 10% não. Imaginem que para comprar a farinha de trigo, o padeiro também usou o cartão de crédito. Para comprar a semente do trigo, defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, o produtor do trigo também usou cartão de crédito. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é o seguinte. Antes, quando a gente falava sobre a economia de troca de produtos, né, oferta e procura, tudo é muito perfeito. Ali a gente não precisa criticar o capitalista, porque o capitalista é o dono dos fatores de produção, ele está produzindo riqueza, ele é dono dos fatores de produção. Agora, quando a gente pensa nessa forma moderna de capitalismo, que é o capitalismo de especulação, o capitalismo de instituições bancárias, pelo menos 50%. Olha, eles reclamam do valor que vai de impostos, né? Pelo menos 50% da riqueza fica para os bancos. Ah, você está querendo dizer que o cartão de crédito cobra 50%? Não, não estou querendo dizer isso, não. Eu estou querendo dizer que você comprou um produto para você consumir. Ali entrou uma despesa do cartão de crédito. O cara que te vendeu aquele produto comprou e teve despesa bancária. O cara que produziu também pagou despesa bancária. Está todo mundo pagando despesa bancária e esse capitalismo de especulação não é riqueza. O que significa que toda a humanidade está trabalhando muito mais que deveria, não para gerar produtos para ela mesma, não para gerar, digamos que eu não estou trabalhando várias horas para gerar riqueza para mim, mas para gerar riqueza para o banco. Então, você já provavelmente trabalha 50% do seu serviço é para os bancos. Imaginem que agora eles estão querendo garantir mais algumas horas de trabalho por dia, também suas, porque agora eles ainda vão pegar a questão previdenciária. Então, é esse capitalismo de especulação que a gente critica. Não é o capitalismo de um cara cheio de boas intenções de produzir produtos e ficar rico produzindo produtos ou prestando serviços e que gera empregos, né, que cresce o PIB. Não, não é esse. É o especulador, esse que é o objeto da nossa crítica. Deixa eu ler aqui, Paulo Araújo. Léo Estopa, na minha cidade, muitas pessoas mau caráter, pessoa que não paga ninguém, aderiu à campanha do Bozo. Isso tem como associar as duas coisas, eleitor igual mau caráter? Sim, Paulo Araújo, eu fiz um vídeo há uns dias atrás e o vídeo é exatamente sobre isso. É exatamente uma reflexão que nem todo eleitor do Bolsonaro é mau caráter, nem todo eleitor do Bolsonaro é criminoso. Muitos foram enganados, votaram no Bolsonaro porque realmente acreditaram no Bolsonaro, mas uma coisa é certa, 99% dos criminosos, 99% dos estelionatários, 99% dos golpistas, 99% da gente que não presta votou no Bolsonaro. Porque ali essas pessoas se sentiram representadas. Elas se viram na presidência, mais ou menos assim, esse cara é como eu, olha, ele consegue enganar todo mundo fazendo de conta que é do bem. Ah, eu quero ser igual esse cara quando crescer, eu quero esse cara na presidência. É assim que o Bolsonaro conseguiu, obviamente, chegar à presidência, por causa desse lado podre aí da sociedade. Fernanda DS, Estopinha, vá descansar, meu amigo. Fernanda, tô aqui nessa correria e olha, depois da live também, hoje eu não posso descansar, porque amanhã isso aqui tem que amanhecer no jeito de dar a última mão do Sinteco, sem eu ter que avacalhar o Sinteco depois. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus mesmo. E eu sei que tem pessoas aí que não acreditam em Deus, eu peço desculpas a vocês, mas eu, obviamente, sou cristão. Não sou malafão, sou cristão, que é bem diferente. Acredito em Deus, acredito em Cristo, mas não acredito no Silas Malafaia, que para mim é um grande picareta. Edna Lúcia Campos, Melo, Léo, tá com soninho. É toda hora que chega na hora. E hoje eu nem tenho direito, nem posso me dar o direito de ter sono, não, pessoal. Hoje eu vou mexer até mais tarde. E a Márcia Virgínia, é o quarto da Luísa ainda, Léo? Que nada, Márcia.
Que nada, é o meu drama. Quando o quarto da Luísa ficou pronto, estava tudo muito bem, a gente teve um problema e a gente teve que rapar fora de Belo Horizonte para Ponte Nova e recomeçamos das cinzas. Então, já faz aí quase 2 meses já que a gente está lutando aqui numa reforma do apartamento, mas está dando certo. Está dando certo, sim. Tony Conceição fala assim, Teco, dá um barato bom. Tony Conceição só fica curtindo doidura, né, Tony? Mas agora não, ô Tony Conceição. Foi o tempo em que a maioria dos produtos realmente, a maioria dos produtos derivados aí de química orgânica, produtos para construção civil, né, cola de sapateiro, tudo isso, eles vão proibindo aí o elemento que causa o barato, que causa a doidura, exatamente porque as pessoas estavam usando esses produtos aí como entorpecentes. Então, aos poucos, eles vão tirando esses efeitos. Eu fiquei impressionado, mas muito impressionado mesmo. O Sinteco hoje, ele é à base de água, né? Antigamente, quem conhece o Sinteco de muito tempo lembra, né? O Sinteco você tinha que fazer, só podia entrar no lugar 3 dias depois, porque senão você passava mal de cheiro tão forte. Mas hoje não, hoje o Sinteco, ele é à base de água. E hoje, por exemplo, o rapaz deu uma demão de manhã, agora à noite eu já estou aqui. Eu não estou começando a montar o estúdio de novo, mas já consegui colocar aqui algumas peças no lugar. Já está dando para andar em cima do Sinteco. Tudo bem que a gente avacalhou ele aqui um pouco, né? Não sei se o cara vai querer corrigir isso aqui, mas vai lá que seja. E Alci dos Reis, impressão minha ou o Léo está meio verde? Alci, a cor realmente deve ficar mudando toda hora, porque o que eu estou fazendo aqui hoje para conseguir transmitir, pessoal, é o seguinte, como o apartamento aqui está em reforma, eu desmontei o computador grandão e o que eu montei aqui foi só o notebook. Então ele fica aqui transmitindo, né, o laptop, notebook, não sei como é que você gosta de falar, ele fica aqui transmitindo com a webcam que tem na tela dele. Então aí eu mexo aqui, ó, na hora que eu mexo muda completamente a cor, ó. Isso, agora fica mais verde, de acordo... Ele fica fazendo uma compensação aqui. Na hora que eu colocar a câmera normal, não é câmera normal, ele volta a ter a cor direitinho. Neto Oliveira, obrigado Neto Oliveira pelo superchat, muito importante para o crescimento e a sobrevivência dos canais. Agora o superchat muito importante para o Sinteco dos canais. Neto Oliveira, Léo, não simpatizante de Bolsonaro, mas não concordo com umas posições. Por exemplo, do Atucci, que pede consumo zero. Consumo zero não é bom para ninguém. Aí vira caos. Precisamos consumir, pois precisamos sobreviver. Não, Neto. Eu não acredito muito nessa pauta consumo zero, Neto, não é por esse motivo. Eu não acredito muito na pauta consumo zero porque a finalidade do governo Bolsonaro é realmente destruir a economia dentro do Brasil para garantir um Brasil subserviente aos Estados Unidos e a Israel. O governo Bolsonaro é incompetente, por isso não gera empregos? Não. O governo Bolsonaro não gera empregos porque a intenção é manter o desemprego alto para, com isso, conseguir funcionários com baixo preço. Essa é a política do Bolsonaro. A política do Bolsonaro é manter o desemprego alto, manter a indústria brasileira reduzida, por quê? Desemprego alto, o que sobrou da indústria brasileira vai ter funcionários bem baratinhos. Desemprego alto, a produção de petróleo de fora vai ter funcionários bem baratinhos. Desemprego alto, ruralistas vão ter escravos com maior facilidade. E por outro lado, a indústria brasileira dizimada, ela proporciona aí uma possibilidade da indústria de Israel e dos Estados Unidos vender para os antigos clientes do Brasil. Então eu não vejo o Bolsonaro como incompetente que não consegue gerar empregos. Eu vejo o Bolsonaro pertencente a um grupo político que quer manter o desemprego alto. Por isso que eu falo, a gente precisa parar de imaginar que eles são de tudo incompetentes. Não, eles estão fazendo uma pauta diferente daquela que a gente gostaria que fosse a pauta do Brasil. Lógico, posicionamento nosso é que o Brasil estivesse gerando empregos, indústria bombando, isso é o nosso posicionamento. Mas, na verdade, o Bolsonaro não está lá para isso, ele está lá para manter o desemprego. Por que eu falei tudo isso a respeito dessa questão do consumo zero? Eu não acredito nessa pauta do consumo zero, porque a finalidade do Bolsonaro não é produção, não é o Brasil bombando, é o Brasil ferrado. Então, eu não acredito nisso por isso. Mas a
pauta de consumo zero, Neto, é porque você não entendeu, nem foi o Léo Atucci. O Léo Atucci apoia essa pauta, mas o rapaz que criou essa campanha, o ponto de vista dele do consumo zero é outro. É você não consumir coisas que você não precisa. Então você não vai deixar de viver, não vai deixar de comer e tal. Mas vamos imaginar o seguinte, você tem vontade de comprar um carro. Você não vai comprar esse carro agora porque, por enquanto, a gente está mantendo o consumo zero por Lula livre. Vai comprar, obviamente, quando o Lula for liberto. Essa é a ideia. Ah, mas você não vai comprar arroz? Não, não é isso. A ideia não é essa. A ideia é, olha, você está querendo trocar de fogão. Só para o desaforo, você espera o Lula ser liberto para você trocar de fogão. Tem várias implicações econômicas que precisam ser levadas em conta. Se você produz, poupa e não usa o dinheiro, alguém vai usar o dinheiro seu. Isso é básico, gente. Olha, não há a menor possibilidade. A poupança é uma coisa virtual. É outra coisa que eu acho muito engraçado, que o eleitor do Bolsonaro não consegue perceber isso, né? O economista de Facebook, eleitor do Bolsonaro, ele acha que o dinheiro, ele realmente é a riqueza. Ele não pensa que o dinheiro representa a riqueza. E tem uma conta na economia que ela é básica. Toda poupança, ela tem que ser consumida por alguém. Então, se as casas, né, se os trabalhadores estão poupando, a indústria tem que investir aquele dinheiro. Por quê? Porque o trabalho foi prestado. Você não consegue acumular o trabalho. Você pode até acumular riqueza. Então, se você está acumulando riqueza, então alguém trabalhou e produziu aquela riqueza, você trocou trabalho por trabalho. Mas você tem que trocar o trabalho por alguma coisa. Você não pode simplesmente achar que você vai acumular o trabalho em cédulas. Você até pode fazer isso, mas alguém tem que consumir aquilo. Por quê, gente? Basicamente, vamos imaginar que dentro de uma sociedade, todas as pessoas decidam simplesmente poupar. Se está todo mundo poupando, a produção não vai ter destino. Aquela produção vai ficar ali parada, ninguém vai comprar nada. Então, colapso. Então, basicamente, o investimento da sociedade é igual à poupança daquela sociedade. Então, trabalhadores poupam, a indústria, o comércio, seja lá o que for, investe. Então, essa questão aí do consumo zero, ela tem esse entrave econômico, porque se todas as famílias simplesmente começassem a guardar o dinheiro no banco para fazer o consumo zero, o dinheiro em excesso no banco ia automaticamente criar uma viabilidade para que as empresas que antes estavam com dinheiro, né, caro, o dinheiro que antes estava mais caro, agora vai ficar mais barato, então uma coisa vai compensando outra. Isso é essa tendência aí de equilíbrio da economia, que obviamente quem é dos austríacos acha que a economia nunca entra em equilíbrio, mas mesmo que não entre em equilíbrio, essa perseguição pelo equilíbrio acaba neutralizando essa questão aí do consumo zero. Eu não acredito nessa questão do consumo zero. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente precisa boicotar a produção. Quando você boicota o consumo, você se boicota. Quando você boicota a produção, você boicota quem depende de você. Então é uma greve, é uma parada até que o Lula seja liberto, todo o serviço público, por exemplo, parando, isso eu acredito. Mas eu jamais deslegitimaria o consumo zero. Eu acho que o consumo zero tem pessoas que acreditam e eu não sou, sob hipótese alguma, o dono da verdade. É uma questão de crença, tá, Neto? A crença que eu tenho é que isso não vai resolver. A crença que eu tenho é que o Bolsonaro está aqui para sacrificar a população e o consumo zero vai simplesmente ajudar o Bolsonaro a sacrificar essa população. Então, eu não acredito, mas não posso deslegitimar quem acredita. E mais, o fato de eu acreditar não significa que eu estou certo, não. Tá? Porque a pessoa que criou essa ideia, ele é mestre em economia, é uma pessoa fantástica e ele teve essa ideia aí. Olha que interessante como é que as pessoas não conseguem, né, entender as coisas, né? O Tim José, Abigail Cimarelli, Léo, você está muito lindo hoje, muito obrigado, Abigail. Ana Bem-vinda Oliveira Santos, Léo, também estou com sono. Você boceja, eu também. Obrigado, Ana, bem-vinda. Olha, e assim, o meu sono é um sono em vão, porque eu não vou poder ir dormir. Acabou aqui, eu vou ter que trabalhar mais. Então, ele é um sono em vão. Muito obrigado, Ana, bem-vinda, pela contribuição. Muito obrigado, Neto Oliveira, pela contribuição. E eu queria comentar aqui, muito obrigado, Abigail, pelo elogio.
Olha, o Tim José fala, você vai ser ministro da cachaça do Lula no presídio. Você sabia, Tom José, você que deve ser cidadão de bem e está criticando a cachaça, você sabia que a cachaça é um produto brasileiro, genuinamente brasileiro, e disputa mercados internacionais com outras bebidas, como por exemplo o whisky? Sabia que uma garrafa de cachaça na Europa pode custar 100 euros? Eu estou falando isso porque normalmente o vira-lata, não vou usar eufemismos não, o vira-lata, aquele cara que gosta muito de Estados Unidos e despreza o que a gente tem aqui, ele despreza o fato da cachaça ser a bebida brasileira, a bebida genuinamente brasileira. Então, a cachaça está para o Brasil, assim como o uísque está para a Escócia, por exemplo. E o que te leva a criticar a cachaça? Porque você é massa de manobra. Você fala que é nacionalista, mas você não é nacionalista. Eu tenho todos os motivos para ter ódio mortal da cachaça, porque a bebida alcoólica foi um grande problema na família do meu pai. Então tem todos os motivos para criticar, para meter o pau, mas eu sou nacionalista, eu preciso admitir que isso é um produto nosso, que gera empregos dentro do Brasil, por mais que seja desgraça de muitas famílias, acaba sendo orgulho de muitas famílias brasileiras que fazem cachaça artesanal. Parece que é patrimônio imaterial brasileiro, a cachaça da região lá parece que é a cachaça lá da região de Salinas. Qual que é o seu problema com a cachaça? Síndrome de vira-lata. Seu problema chama-se síndrome de vira-lata, Tim José. Se o Lula bebesse uísque, ele não seria alcoólatra para você. O que faz o Lula alcoólatra é o fato do Lula beber cachaça. Ou seja, o problema seu não é com o Lula. O problema seu é com o Brasil. Você foi programado para puxar saco de gringo. Então, o pão com salame te incomoda. A rainha da Inglaterra bebe pão com salame, mas o pão com salame te incomoda. Por que será? Porque você é um vira-lata, entendeu? Deixa eu... Bom, nesse momento, eu preciso mandar uma mensagem importantíssima aqui. E eu peço para vocês só um segundo, que eu estou escutando ali que a caixa d'água transbordou. Obrigado, pessoal, quem teve paciência de ficar aí. Esse barulho aqui fora é que a caixa d'água transbordou e está jogando a água ali pro telhado ali. E agora deu até medo, né? Que o barulho do telhado da casa aqui do lado, que acabou de trocar a telha para aquelas telhas de lata, eu tô percebendo ali que quando estiver chovendo eu tô perdido de tudo quanto é jeito. Deixa eu... o Irma Feliciane falando do Ciro aqui, né? O pessoal entrando nesse assunto do Ciro. A Irma fala: Ciro tá atacando o PT porque está com medo. Ele percebeu que o PT continua muito forte. Então, Irma, essa questão do Ciro é importante, gente, a gente ter fazer uma leitura desse caso do Ciro, né, tendo condições de analisar os dois lados, né? Porque a tendência natural de quem gosta do Ciro é concordar que o Ciro está fazendo uma coisa certa, e a tendência natural de quem gosta do Lula é achar que o Ciro está fazendo a coisa errada. Deixa eu ver aqui o Davi William, que me xingou de nome feio. Léo, você é idiota ou desonesto? Por que você defende a quadrilha que o Brasil repreende? Vocês têm que aceitar que o PT não vai chegar ao poder por um bom tempo, pelo fato de estar queimado na praça. Olha, Davi William Souza Lopes, assim, pelo menos por enquanto, Davi, cada um tem o direito de defender aquilo que acredita. É basicamente isso. Por que eu defendo
aquilo que você chama de quadrilha que o Brasil repreende? Primeiro, você não é o Brasil. Olha, você está falando que o Brasil repreende uma quadrilha, mas para o Lula não ser eleito, a elite teve que, primeiro, enganar pobres idiotas como você, e para o Lula não ser eleito, ele teve que ser preso, porque se ele tivesse solto, ele seria eleito. Basicamente, se ele tivesse sido candidato preso, ele teria ganho do Bolsonaro preso. Então, na prática, o Brasil repreende tanto o ex-presidente Lula que eles tiveram que inventar um processo, prender o cara sem provas, num juízo de exceção, num tribunal de exceção, porque senão ele ia ser presidente de novo. Então, já começa estranho. Eu quero entender de onde você tira essa convicção sua que o Brasil repreende o Lula. Porque se o Brasil repreendesse o Lula, para que eles precisariam de fazer tanta farsa para evitar que ele fosse candidato, né? Então já começa errado daí, David. Já começa errado daí. Agora, olha, eu imagino que você tenha 15, 16, sei lá, 17 anos. Você acredita que o Brasil repreende Lula, provavelmente você tem essa idade. E você pergunta se eu sou idiota ou desonesto. Olha, David, eu posso até ser idiota, né? Mas eu aprendi nos últimos anos a ler dados econômicos. Eu aprendi porque normalmente eu sou formado, entre outras áreas, eu sou formado em economia, sou formado em ciências políticas. E normalmente a gente aprende que é muito importante você pegar dados econômicos para avaliar as coisas. Olha, o governo Lula, ele conseguiu promover o maior crescimento da economia brasileira. Eu sou pobre, tá, David? Se eu fosse banqueiro, isso poderia me incomodar. Mas como eu sou pobre, eu consigo ver por dados que estão no Banco Mundial, eu te falo o nome desses dados aí para você encontrar, é o coeficiente Gini, então você procura por Gini Coefficient, você vai conseguir encontrar aí como que o governo Lula reduziu a desigualdade social, ou seja, me beneficiou, ele não aumentou o PIB só para os banqueiros, não. E como eu sou um pobre coitado, que depende de trabalhar para viver, o governo Dilma fechou 2014 com o menor desemprego de sua história. Então, vamos procurar um pouco de coerência. Olha, basicamente, você está me chamando de idiota por estar do lado do governo que promoveu o maior crescimento da economia brasileira. Você está me chamando de idiota por estar do lado do governo que promoveu a maior redução da desigualdade social. Você está me chamando de idiota por está do lado do governo que fechou o seu último mandato limpo com o menor desemprego da história do Brasil. Durante 12 anos, foi só reduzindo a taxa de desemprego. Você está me chamando de idiota por gostar do governo que multiplicou por 4 o salário mínimo. Olha, o valor real do salário mínimo quadriplicou com o governo Lula e Dilma. Aí, você está me chamando de idiota. No entanto, você apoia um governo que com menos de 6 meses já derreteu na percepção popular. Você apoia um governo de um cara que falou assumidamente que não entende nada de economia, não entende nada de política. Você aprova um governo que está pelejando para aprovar uma reforma da Previdência que está sendo defendida por todos os banqueiros e empresários. Ou seja, se eu não sou banqueiro nem empresário, é porque eu estou do outro lado da história. Se você é banqueiro ou empresário, tudo bem. Mas se você não é banqueiro ou empresário, você tem que desconfiar, né? Porque, olha, a gente está em posições diferentes, né? A caça e o caçador. Não faz muito sentido você imaginar que a mesma lógica que atende o caçador vai atender a caça, mas tudo bem. Você defende um governo que quer acabar com seu direito de aposentar, você defende um governo que nos primeiros 3 meses conseguiu gerar 1.300.000 desempregados, você defende um governo que abriu o ano com expectativa de crescimento econômico de 3% e fechou o primeiro trimestre em decrescimento econômico, ou seja, em recessão. E é eu que sou idiota, Vadir? Não. É eu que sou idiota? Eu tô perguntando porque
eu posso ser desonesto. Porque, olha, eu posso estar, nesse momento, lutando por um governo que me interessa. E pensando assim, é melhor um governo que me interessa do que um governo que interessa banqueiros. Não sei se isso é desonestidade, se é amor próprio. Agora, idiota? Idiota? Vamos lembrar, o governo que mais cresceu a economia, que mais reduziu a desigualdade social e que mais reduziu o desemprego. É eu que sou idiota? Porque até 1º de janeiro existia uma expectativa que o governo do seu presidente fosse produzir alguma coisa que presta. Eu tenho certeza que você não tem mais essa expectativa, né, Davi? Eu tenho certeza que você percebeu que deu errado. E mesmo você tendo percebido que deu errado, você continua apoiando esse governo que deu errado, e é eu que sou idiota? Pensar, né, menino? Vamos pensar, porque, olha, não paga pra pensar. Tem que deixar de ser trouxa, deixar de ser otário. E quando você for chamar uma pessoa de desonesto ou idiota, olha pro seu próprio pé, cara. Você pode estar aí cometendo uma gafe muito grande. Se uma pessoa apoia o Bolsonaro e essa pessoa não é mega empresário ou banqueiro, a única certeza que eu tenho é que ela é idiota. Se você tá nessa aí, eu posso te garantir que você é realmente idiota. Deixa eu agradecer aqui, Denilson Britos. Davi é conservador, igual o dono da boate que foi manifestar na Paulista, né? É, o dono da casa de prostituição, né? Eu não sou a favor de forma alguma de reduzir uma casa de prostituição, tudo bem, mas eu acho que as prostitutas são até mais honradas que os políticos, porque elas comercializam aquilo que é delas, né? Mas, assim, é incoerente, né? Porque dentro das igrejas eles falam tão mal da prostituição, e aí a galera do Bolsonaro tá do lado do cara que tem uma casa de prostituição, é incoerente, né? Eu não tenho absolutamente nada, nem contra a casa de prostituição, é crime, tá, gente? Mas eu, particularmente, não tenho nada contra casa de prostituição, como não tenho absolutamente nada contra a pessoa comercializar o sexo, para mim é direito de cada um. Agora, é incoerente. É incoerente a pessoa que fica num desespero danado, cuidando do traseiro alheio, para poder fazer o Bolsonaro feliz, se ali há um camarada que vende o traseiro alheio, né? Comercializa o traseiro alheio. Assim, estranho. Felipe Amorim, Bolsonaro quebrou a economia de uma forma que nem mortadela eu tô podendo comer mais. Né? Felipe Amorim se despede da classe mortadela. Ah, não é mais petista? Não, é porque não dá para comprar mais mesmo. E Dora Rosa Cruz lembra aqui, ó, pelo menos o dono do puteiro é rico, não como o Davi, bobão aí, que no final das contas ainda é pobre. Noeli Fátima Prado, boa noite para você, Léo Estopa, boa noite, boa noite, Noeli. Deixa eu liberar aqui. Não sou moleque, fala aqui Carlos Gomes, eu não sei, entre aspas, eu não sei quem que ele está citando. E Renato Canidia, dono de puteiro conservador. Porque é um puteiro... É um puteiro que atende aos princípios familiares, né, pessoal? É um puteiro todo fundamentado dentro dos princípios familiares, dos bons costumes, né? É um puteiro cristão. E desculpem aí acho que eu falei até bobeira, né? Porque o erro não é de Cristo, então a gente não pode diminuir a palavra cristão. Então, retificando a bobeira que eu falei, é um puteiro de Malafaia, é um puteiro do Marco Feliciano, talvez, é um puteiro malafão, é um puteiro universal, talvez seja isso aí, né? Isa Dávila fala que ela acha que o Queiroz já está no limbo. Verinha Teixeira, Léo, você sabe se o Marreco de Maringá conseguiu o COAF? Não. Não conseguiu, não. É o seguinte, Verinha, como eles não gostam muito dessa coisa de perder, eles
já fizeram uma cartinha de amor ao Senado, falando que estão desistindo do COAF, né? Porque o que acontece? Tem muita briguinha, muita pauta, e o ponto de vista que eu tenho, tá, gente? O Moro abriu mão do COAF. E eu acho que com esse negócio de todo mundo no governo Bolsonaro tá com sua própria pauta, né? Moro quer projeto anticorrupção, Bolsonaro quer projeto de armas, né? Os banqueiros querem a reforma da Previdência. Tem muita gente querendo muita coisa. Aí eu acho que agora o que rolou é que teve um ultimato no governo Bolsonaro do tipo: parem de pedir bobeiras e vamos focar naquilo que interessa. A pauta agora é só a reforma da Previdência. Então, me parece que juntou Paulo Guedes, Moro e Bolsonaro e pediram ao Senado para manterem aí, né, da forma como tá. Terezinha Lino fala puteiro religioso. É mais ou menos isso mesmo, né? Um puteiro santo, né? Um puteiro. Porque nem tem problema ter puteiro, gente. Nem tem problema matar. O negócio é o seguinte: você vai lá, mata, tem puteiro, faz o que quiser. Contando que depois você chega lá. Ó, duas coisas importantes, tá? Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer. O Deus do Malafaia perdoa tudo. O detalhe é o seguinte: se o pecado ou o crime for muito pesado, você tem que sortar um dízimo mais gordinho e votar no Bolsonaro. Então, pode fazer o que quiser, pode fazer o estrago que quiser, sorta o dízimo, vota no Bolsonaro, tá liberto, né? Tá, obviamente, aí perdoado. Verinha, deixa eu agradecer aqui, Verinha Teixeira, que manda o superchat. Muito obrigado, Verinha, superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu... Praetorium Excelsior. Canal do Estopa, Léo, você acha que a adoção do Instituto Constitucional do Recall pode ser um aviso de futuro próximo? Afastem o Bolsonaro? Eu não conheço, eu fiquei bem perdido agora. Instituto Constitucional do Recall. Né? Fala não o apelido, fala o nome certo do Instituto Constitucional, que aí eu vou conseguir fechar a piada. Mas agora eu fiquei, pelo recall, deve ser provavelmente uma gíria de algum grupo aí de juristas que eu não conheço. E Tony Conceição fala aqui, ó, consumo zero, menos na casa das minas, né? Tipo assim, pode ter consumo zero, mas lá na Bahamas Drink não. Bahamas tem que sortar a grana. Estopa é jogo de cena. No COAF está aquela juíza que ferrou o cancelier. Ou seja, no COAF tem gente do Moro, né? Léo, Estopa, hoje à noite tá mais zen. Diana Teres, né? Hoje eu nem tô tentando aqui empolgar muito, né? Porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar mais. Demilson Costa, só acho que você insiste que devemos ser nacionalista e autoritário gera nazismo, fascismo e imperialismo. Lembra do eixo do mal. É sim, você falou uma coisa interessante, Demilson. Eu falo muito sobre essa questão de nacionalismo e essa pauta foi exatamente a pauta usada por Hitler e Mussolini, né? Essa pauta de nacionalismo. Mas olha só, existe uma diferença entre o nacionalismo que eu prego, que é a ideia de nós, como Brasil, nação, respeitarmos os outros países, entendermos, inclusive, que os outros países, tem muitos aí que estão na frente do Brasil, entendermos a necessidade da gente fazer negócio com esses países, mas em um acordo aí harmonioso. Já o Mussolini e o Hitler, eles pregavam a supremacia do país deles e que os outros países devem apenas servir. Eu falo quando eu falo nacionalismo, Demilson, eu falo nacionalismo de uma espécie aí de semancol, né? Porque o oposto do nacionalismo é o entreguismo. Então o nacionalismo é ter amor às empresas nacionais, ter amor ao patrimônio nacional, parar com essa pagação de pau
para Estados Unidos. Então, quando eu falo de nacionalismo, eu estou falando disso. Eu não estou falando daquele sentimento nacionalista radical, brigão, de que o Brasil acima de tudo, e no fundo vai lá e entrega o Brasil, mas não é isso não. O sentimento nacional... E outra coisa, tá importante, tá, gente? O grande problema do Hitler não foi o sentimento nacionalista, o grande problema do Hitler foi o racismo, né? Hoje no Brasil, a gente tem a ideia de que racismo é falar mal de negros, né? Não, o racismo do Hitler era o inverso. Era nós somos os superiores, o resto é lixo, né? Então, esse era o ponto, né, da questão do racismo do Hitler, né? Que eles, como raça branca, pura, alemã, eram melhores que todos os demais povos da Terra. E nós, o nacionalismo brasileiro, ele jamais chegaria num ponto desse, até porque o nacionalismo brasileiro ele não pode ter conexão racista. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Então, o nacionalismo brasileiro é entender que, olha, por que não o Brasil ser dono da Embraer? Por que não o Brasil ser dono do seu petróleo? É um pouco mais brando, mas eu entendo sua preocupação. Carlos Gomes, não sou moleque, foi a frase que o jornalista Marco Antônio Vilas falou sobre o afastamento dele da Jovem Pan. Vilas é uma piada, se lascou. Olha, o jornalismo brasileiro ele toma hoje um tapa muito importante, né, que é mais ou menos assim. Viram? Vocês não estudaram, não se prepararam para ter opinião. Vocês estudaram e se prepararam para repetir a voz do patrão. Então isso é muito importante, tá, Carlos Gomes? Essa demissão do Vila, ela é, sem dúvidas, uma mensagem para o jornalista brasileiro. Pelo menos, mantenha a sua dignidade. Porque o Vila, que foi um cachorrinho do PSDB, um cachorrinho, né, pau-mandado da pauta liberal durante todo esse tempo, agora foi descartado. Né? Assim como Cunhas, né? Toda essa massa de manobra aí que já serviu, já deu o que tinha que dar, para fora. O patrocinador agora é outro maluco. Não, mas e os meus anos de dedicação aqui, né? Puxando o saco, falando mal do PT, puxando o saco do PSDB, para fora. Não precisa ser mais não. Né? Tem uma música do Mamonas, né? Fiquei na merda, me deixou no boqueirão. O Vila me lembrou essa música, né? Porque tem uma parte que fala como Mods me trocou. Quem lembra do Mamonas Assassinas lembra dessa música. Começa, acho que só de lembrar que nós dois éramos dois. Aí depois tem a parte lá que ele toma um pé na bunda, né? Aí ele fala isso, fiquei na merda. Eu lembrei, na queda do Vila, a primeira coisa que veio na minha cabeça é essa música, porque ele foi exatamente esse cara que ficou na merda. É lógico, famoso, vai montar um super canal no YouTube, vai concorrer com a própria Jovem Pan, vai. Mas a simbologia de ter tomado o pé na bunda depois de ter servido ao sistema, ela é uma simbologia importante. Ela mostra pra gente hoje que é melhor manter a dignidade e falar aquilo que você pensa. Falar que você pensa é falar bem do PT? Não, falar aquilo que você pensa é o que você acredita. Porque tem muito babaquinha comunicador que começou a falar mal do PT e falar bem do Bolsonaro porque dá fama. Né? Agora o Bolsonaro está desmoronando, eu quero ver como é que as pessoas, como é que o Nando Moura vai fazer para explicar que deu ruim. Vai chegar um momento que todo mundo vai perceber que ele foi o espertalhão que surfou nas ondas bolsonarianas. Então eu acho que comunicador ele tem que falar aquilo que ele acredita. Falar aquilo que ele acredita, falar bem do Lula, não. Se você acredita realmente, se você realmente acredita, já pesquisou e realmente acredita na versão de que o Lula é o político mais desonesto do mundo, né? Se você realmente fez a sua pesquisa e acredita nisso, pode falar isso. É o que você acredita. Mas eu sei que você não acredita nisso. Eu sei que você fala isso. Gente, olha, aqui em Ponte Nova tem um pobre coitado que tem um blog aqui. Eu tava vendo, pobre coitado que tem um blog dentro de Ponte Nova fazendo defesa da reforma da Previdência. Eu vou falar mais uma vez. Um pobre coitado de Ponte Nova que tem um blog fazendo defesa da reforma da Previdência. Por quê? Porque todas as pessoas que trabalham com mídia tiveram a oportunidade de morder um dinheirinho para defender a reforma da Previdência. Qual que é o problema? O problema é que esse pobre coitado
Depois que passar a reforma da Previdência, ele vai continuar pobre coitado, porque o dinheiro que ele está ganhando não vai ser suficiente para ele virar banqueiro. Aí, a reforma da Previdência, que vai ferrar completamente a vida do brasileiro, vai ser cobrada desse pobre coitado. Mas você não falou que é melhorar? Você não falou que é para modernizar o Brasil? Você não falou que é uma coisa boa? Eu falei, né? Mas eu ganhei R$ 500 para falar isso. Aí tá lá o idiota defendendo a reforma da Previdência num país fudido. E daqui uns anos é ele que vai ter que lidar com várias pessoas do convívio dele, sem direito de aposentar, passando por dificuldades e falando, pô, você defendeu essa reforma da Previdência, né? Agora, uma coisa é um banqueiro, uma coisa é um Vila, né? Um Vila, coisa é um Bonner. Agora, o pobre coitado, blogueiro, pobre, que sabe que o treco tá errado, mas defende porque tá ganhando dinheirinho, e o Vila também agora paga moncado, né? Porque o Vila ele não quis puxar saco do PSDB, agora é hora de pagar. Bolsonaro vai caçar a cabeça de todo mundo que foi contra ele. Porque ninguém foi a favor do Bolsonaro, ninguém da imprensa. A imprensa era contra o PT para entrar o PSDB. Olha que legal, gente. Bolsonaro diverte a gente. Acho legal que o Bolsonaro acaba divertindo nós, que não somos a favor do Bolsonaro, e fomos durante muito tempo atacados por uma imprensa PSDBista. Olha que legal. O Bolsonaro, ele está trucidando a imprensa do PSDB, que está fazendo a gente rir com isso. A saída do Vila é uma coisa que afronta o jornalismo e a liberdade de expressão? Mas é bom. É bom porque ele se vendeu. É bom porque ele falou coisas que ele não acredita. É bom porque ele foi porta-voz do PSDB. E não ele. Ele nunca foi o Vila. Ele sempre foi a voz do patrão. E agora o patrão não quer mais. Que agora, para o novo patrocinador, ele não serve. Então eu acho que é bom. Simples assim, obrigado, simples assim pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. André Santos, Léo, viu o debate entre o Ciro Gomes e a Maria do Rosário, em que ele disse para ela, unidade é o cacete? Então eu vi falar nisso, eu vi a matéria escrita, eu prefiro não escutar para não me decepcionar. E obviamente o Ciro Gomes... Gente, olha, vou falar com vocês qual que é a impressão que eu tenho do Ciro Gomes, tá? Não estou falando mal do Ciro. Antes de falar, eu quero falar o seguinte. Eu vejo, a visão que eu tenho é que o Ciro foi traído pela sociedade brasileira. Porque uma sociedade que deixou de votar numa pessoa com a preparação do Ciro para votar no Bolsonaro é uma sociedade que, obviamente, traiu o Ciro. Então, eu não vejo o Ciro como uma pessoa de direita, não vejo. Não vejo que o Ciro seja obrigado a apoiar o Lula, não vejo isso. Eu acho que isso é um problema do íntimo dele, isso é um problema dele. Mas também não acho que foi estratégico ele falar mal do Lula. Eu acho que ele suicidou politicamente. Mas eu vou falar com vocês a impressão que eu tenho a respeito do Ciro. Eu estou certo? Não necessariamente. Significa que o que eu estou falando é verdade? Não necessariamente. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Isso é, obviamente, só um ponto de vista. É importante que vocês entendam que é um ponto de vista para quem gosta do Ciro não ficar com raiva de mim. E quem não gosta do Ciro também não achar que eu estou defendendo, nem estou só dando opinião. Deixa eu agradecer Humano e Cidadão. Léo, agora temos Ciromínios. Carlos Gomes, o Carlos Gomes tinha falado aqui a questão do não sou moleque, né? E a Silmara fala que o Ciro é egoísta. E deixa eu ler aqui. Felipe Amorim. Léo, o Giraldelli diz que se posicionar a favor da capitalização da Previdência é se posicionar à direita. Então, Ciro foi realmente para a direita? Olha, eu não vi o Ciro se posicionando a favor da Previdência. Eu não vi. Não estou falando que ele não se posicionou. Lembrando, pessoal, eu estou aqui mais preocupado em falar mal da reforma da Previdência do que acompanhar o posicionamento do Ciro. Então, se ele se posicionou a favor da capitalização, ele foi para a direita. Basicamente é isso. Eu não vi ele fazendo isso, mas a pergunta básica, se ele se posicionou a favor da reforma da Previdência e da capitalização, ele pulou para o liberalismo econômico, porque essa é, obviamente, uma proposta liberal. Então, significa que ele é ruim? Não, liberais gostam disso. Mas se ele se posicionou,
e somente se... Não, somente se não. Tem outras coisas que podem caracterizá-lo como liberal. Mas o meu ponto de vista só se enquadra no se, somente se ele se posicionou dessa forma. Ele realmente foi para o liberalismo, né? Abandonou a pauta de esquerda. Mas eu quero falar com vocês sobre essa questão do Ciro, porque é o seguinte. Existe uma percepção dentro da esquerda de que o Ciro teria a obrigação de ter apoiado o Lula, né? E não necessariamente. E existe uma percepção também que o Ciro teria que ter trabalhado contra o Bolsonaro no segundo turno, e eu falo que não necessariamente. Qual que é a percepção que eu tenho a respeito do Ciro? Por que o Ciro está fazendo isso? O que eu percebo é que o Ciro teve uma revolta muito grande porque ele não foi apoiado pelo PT. Ele imaginava que se fosse apoiado pelo PT, o Bolsonaro teria perdido para ele. É verdade isso? Não sei. Não sei. Né? Poderia ter perdido, sim. Então, nesse ponto, o ponto de vista do Ciro é que foi o PT que colocou o Bolsonaro no poder. Esse é o ponto de vista dele. Dentro desse ponto de vista, o Ciro, eu vejo que o Ciro almeja duas coisas. A primeira delas é o Brasil pagar por ter colocado o Bolsonaro na presidência. Eu vejo o Ciro puto de raiva, mais ou menos assim. Eu me ofereci, extremamente preparado, essa sociedade votou nesse analfabeto. Não. Eu quero que essa sociedade pague pelo que fez. Então, quando o Ciro rejeita a unidade, quando o Ciro não faz a oposição como ele poderia, quando ele não coloca seus seguidores para lutarem contra o Bolsonaro, eu vejo um Ciro que quer o Bolsonaro trucidando, que quer o Bolsonaro plantando o ferro no Brasil mesmo. Eu vejo o Ciro como uma pessoa vingativa, que quer o Brasil, assim, fazendo jus ao presidente que escolheu. O Ciro está errado? Eu não vou falar que ele está errado, não. Se coloquem no lugar do Ciro, tá, gente? É bonito, seria muito bonito uma pessoa fazer como o Lula, né? Porque o Lula não tem esse nível de egoísmo. Mas cada ser humano é diferente. O Lula jamais ia desejar a sociedade brasileira purgando em desgraça porque a sociedade elegeu o Bolsonaro. Mas coloquem-se no lugar do Ciro, porque é muito mais fácil a gente ser um ser humano falho do que tentar ser um grande ser humano como o Lula. É muito mais fácil a gente pensar como o Ciro do que como o Lula. É muito mais fácil. Por quê? Porque nós somos seres humanos mais falhos do que o Lula, imagino eu. Imagina você o seguinte, você se prepara, você estuda política e economia, você fica fazendo palestras em universidades, mostrando a sua capacidade durante 5 anos, você luta contra o golpe, poucos foram os políticos que tiveram coragem de se posicionar a favor da Dilma, o Ciro foi um deles, poucos foram os políticos que tiveram coragem de se posicionar contra a prisão do Lula, o Ciro foi um deles. Aí chega lá na reta final, o Ciro, ele não teve o apoio do PT, mesmo depois de todo o posicionamento dele a favor da Dilma, né? Os políticos do PT, isso é importante, os políticos do PT abandonaram a Dilma na hora do golpe. O Ciro não. Então, se coloquem no lugar do Ciro. Os políticos do PT, muitos abandonaram a Dilma, o Ciro não. Os políticos do PT tinham medo de dar apoio, muitos, né, tinham medo de dar apoio ao Lula no momento da prisão ilegal. O Ciro não. Aí chega na hora da presidência, já existia uma percepção de que eles iam prender o Lula para ele não ser candidato. Existia já pesquisas que mostravam que o Ciro estava na frente do Haddad, mas mesmo assim o PT lançou o Haddad. Então a revolta do Ciro, se você se coloca no lugar do Ciro, você consegue imaginar a revolta dele. Mas agora pensa a situação do Ciro com o povo brasileiro. Depois de toda essa preparação, todo esse posicionamento, toda essa luta, o povo preferiu colocar o Bolsonaro na presidência do que colocar o Ciro. O Bolsonaro teve 3 vezes mais votos no primeiro turno do que o Ciro. Vocês esperam mesmo que o Ciro lute pelo Brasil? Eu pergunto o seguinte, pensem no lugar do Ciro. Se você tivesse feito todo um trabalho de aproximação dos jovens, se preparado, mostrado sua capacidade, lutado de todas as formas contra o golpe, e lá nas urnas você tivesse 1/3 dos votos do Bolsonaro, você estaria lutando pelo povo brasileiro? Eu
pergunto para você, porque, olha, se tem uma coisa que eu consegui ver no Ciro, é um zóio de vingança. Um jeitão sanguinário de querer ver o Brasil pagando por ter colocado o Bolsonaro na presidência. Então, quando eu vejo o Ciro hoje, eu vejo uma pessoa que está curtindo a desgraça econômica que o Brasil está vivendo. Ô Ciro, você está escutando isso? Você me desculpa, não estou falando mal de você não, nem estou falando que você está errado se você pensar isso não. Tá? E se você gosta do Ciro, não estou falando mal do Ciro não, eu estou falando mal do Brasil, que deu 3 vezes mais votos para o Bolsonaro do que para o Ciro. Isso eu falo desde o momento em que o Ciro saiu do primeiro turno. Quando as pessoas falam, mas o Ciro não vai se posicionar do lado do Haddad, eu falo, olha, o camarada estuda, o camarada tem preparação, o camarada faz palestras fantásticas, o camarada mostra uma super coerência e nas urnas o Brasil dá 3 votos a mais para um analfabeto, para um cara que fez uma campanha de arminha e que prometeu acabar com kit gay e mamadeira erótica. A pergunta básica é o seguinte, mesmo assim você quer que o Ciro lute para tirar esse cara da presidência, para salvar o Brasil do Bolsonaro? Isso não é obrigação dele não. Então hoje eu vejo ele como um vingador sanguinário, que está curtindo a desgraça econômica, que vibra a cada segunda-feira quando sai a expectativa do PIB cada vez menor, que vibra a cada fracasso do Bolsonaro, e vibra com razão, porque cada fracasso do Bolsonaro é também um fracasso do eleitor do Bolsonaro. E o eleitor do Bolsonaro deixou de votar nele para votar no Bolsonaro. E eu acho que, olha, o Ciro, dentre todos os políticos que estavam naquele pleito, todos, o que mais foi humilhado é o Ciro. Porque o Haddad chegou ao segundo turno. O Ciro, ele teve menos votos que o Bolsonaro, 1/3 dos votos do Bolsonaro, e talvez ele tenha 3.000 vezes mais a capacidade intelectual, preparação, né, que 3 milhões de vezes mais do que o Bolsonaro. Então, sem dúvidas, o nível da humilhação que o Ciro sofreu naquela eleição coloca ele aí numa condição de ninguém poder exigir dele um posicionamento no sentido de querer alguma coisa que realmente solucione o problema do Brasil. Imagino eu que o que o Ciro mais quer agora é 4 anos de Bolsonaro. Sueli Souza, o Felipe Moura, da Jovem Pan, acaba de dizer que o Vila não foi demitido. Diz que ele está de férias. Será que é cortina de fumaça ou uma palhaçada? Pode ser que o escândalo causou uma recontratação, né, Sueli Souza? Pode ser que o peso da demissão dele foi tão grande, né, por causa do escândalo, que agora eles vão tentar recontratar o Vila. O próprio Vila falou que ia fazer um programa no canal dele, no mesmo horário que ele tinha. E olha, para a Jovem Pan não é interessante não, gente, porque o Vila tem seus seguidores e pode ser que o canal do Vila passe a ter mais audiência do que a Jovem Pan. Eles estão julgando recursos importantíssimos na rua para poder se dobrar ao patrocinador, né? Se dobrar ao Bolsonaro. Então, se recontratarem, eu não me assusto com isso não. Então, muito obrigado, Sueli Souza, pelo superchat, muito importante pro crescimento dos canais. Betão Beto, foi afastado por 30 dias. Acho que não volta. Né? Estão transformando aí, né, a demissão dele em afastamento. Né? Eu não sei o que é. Né? Talvez o Bolsonaro foi lá, fez uma pressão, agora estão negociando. Porque, olha, a Jovem Pan perde. Eu não sei se... O Vila foi vendido. Né? O Bolsonaro chegou e falou, olha, eu coloco tanto aí de patrocínio oficial se cortarem a cabeça do Vila. Então, deixa eu ler aqui o Samiasa Guedes. Léo, será que esses fascistas podres sabem do mal que fazem ao país ou eles pensam que estão fazendo bem? Eles acham que estão fazendo bem, tá? Eles pensam que estão fazendo bem. Hoje no Léo ao Quadrado eu falava sobre isso. Nós não estamos tendo condição de mostrar para as pessoas de onde veio o problema e o que representa realmente Sérgio Moro, Bolsonaro. Então tem pessoas que realmente acreditam que o Bolsonaro é uma solução contra a corrupção. Tem pessoas que realmente acreditam que o Moro lutava contra a corrupção. Então, eu acho que muitas pessoas estão iludidas. Tem pessoas que não prestam, que estão no meio dessa brincadeira? Claro que tem.
Mas eu acho que tem pessoas iludidas aí nessa brincadeira e a gente precisa ter condições de explicar para essas pessoas. Ana Clara P. Nogueira. Oi, boa noite, Léo. O Ciro foi chamado para ser o vice do Lula. No caso, o Lula não poder o Haddad ser vice dele. Mas ele não quis, não queria ser vice do Lula. Ana Clara P. Nogueira. Não, eu não sei, Ana, eu não vou fazer nenhuma defesa do Ciro. Eu tô falando da questão do íntimo do Ciro, tá, pessoal? Olha, porque é muito fácil, né? Todo mundo, quando vai fazer uma avaliação do Ciro, sempre enxerga o Ciro como sendo uma pessoa que não tem o direito de sonhar também, né? Assim, eu acho que é um pouco de crueldade com o Ciro achar que ele não tem o direito de sonhar, né? Ele falou uma frase que é uma frase importante. Olha, eu apoiei tantas vezes, será que não está na hora de eu ser apoiado? Eu fui Lula o tempo todo, fui Haddad o tempo todo, né? Mas também tirar do Ciro o direito dele de ser candidato, né? É uma coisa complexa. Então, vamos pensar por esse lado. Olha, não é necessariamente o fato de que o Ciro não quis ser vice do Lula, ele não tinha obrigação de ser vice do Lula. O sonho dele era ser presidente, né? O Cabo Daciolo não pôde ser candidato, né? Ninguém quis escutar o Cabo Daciolo, gosto muito do Cabo Daciolo. É o único político que eu acredito que é evangélico, o resto eu acho que é picareta, né? O único que eu acredito que acredita em Deus é o Cabo Daciolo. Ele pode ser candidato. Por que o Ciro não pode ser candidato? Por que ele tinha que ser candidato a vice, né? Eu estou falando isso porque a gente tem que ter um pouco esse raciocínio, sabe, gente? A gente tem que ter esse raciocínio. A gente não pode ter raiva do Ciro porque ele foi candidato. A gente não pode ter raiva do Ciro porque ele não quis ser, não quis apoiar o Haddad. A gente não pode ter raiva do Ciro porque o Ciro né, não quer unidade. Isso não é motivo para a gente ter raiva dele. A gente não pode considerar ele de direita por isso. Mas a gente pode considerar ele de direita se ele realmente estiver lutando pela reforma da Previdência, né, que é o que eu não vi acontecer. Eu estou só dando um exemplo aqui. Agora, coisa básica. Lógico, sem unidade, ele também vai ser derrotado. Então, tá colocando o orgulho acima de tudo? Tá colocando o orgulho acima de tudo. Mas o que eu falo com vocês é o seguinte. Tem um problema muito sério, gente, que acontece, que as pessoas não estão percebendo. Vocês não estão percebendo que vocês estão caindo nisso, que é mais ou menos assim. A tendência nossa, a tendência natural da gente, todo mundo que está revoltado aqui considera o Ciro como sendo uma pessoa do time. Eu vou explicar para vocês o porquê. Todos vocês que estão criticando o Ciro, no fundo vocês consideram o Ciro um cara de esquerda, no fundo vocês consideram o Ciro um camarada que está no nosso time, mas vocês estão revoltados com o Ciro. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu penso dessa forma. Olha só. Imaginem que vocês chegam na rua, né, nesse momento vocês chegam na rua, e aí você está precisando comprar uma coisa, né, no meio da rua. Tá lá, chega numa loja, você precisa de R$10 para inteirar, e a última peça daquilo que você quer comprar, você precisa de R$10 para inteirar, e na hora que você vai inteirar aquele R$10, você não tem aquele dinheiro, você sabe que você tem aquele dinheiro para poder pagar a pessoa depois. Aí você vira para uma pessoa que está passando na rua e fala, você está indo para aquele lado ali, me empresta R$10, eu vou comprar esse produto, eu moro ali para frente, eu entro em casa, pego os R$10 e te pago. Aquela pessoa olha para você, desconfia e fala assim, não, tem R$10 aqui não. Você vai olhar para aquilo como se nada tivesse acontecido, natural, né? O cara falou que não tem R$10. Passa um irmão seu e você faz a mesma coisa. Olha, meu irmão, tô querendo comprar esse negócio aqui, só que é o último item, tem R$10 em casa, me empresta R$10 aí, e chegar lá em casa eu te pago. Aí o seu irmão vai, nesse momento, e fala, não vou emprestar não. Olha, aí vai doer. Vai doer porque é de onde você não esperava. Vai doer que exatamente foi negado de onde você confiava que você ia ter. Você entendeu qual que é o detalhe? O detalhe é esse. O que faz as pessoas ficarem revoltadas com o Ciro é exatamente o fato de que as pessoas da esquerda esperavam muito no Ciro, como alguém da família. Então é muito mais fácil
vê o Lula criticado pelo Alckmin, pelo Dória, do que pelo Ciro. Então, às vezes, o Ciro faz uma criticazinha, dói muito mais do que a palhaçada que o cara da Havan fala, dói muito mais do que o espetáculo do Dória, do Alckmin. Exatamente porque todo mundo vê o Ciro como sendo um cara de esquerda, sendo um cara do time. Então, é só esse ponto. Mas é muito importante. Não pensem que é obrigação da gente ficar brigando com o Ciro, como não é obrigação do Ciro apoiar o Lula. Ele é outra pessoa. A obrigação do Ciro é ter uma proposta coerente com a sua ideologia. Essa é a obrigação dele. Feio é se ele ficar só pulando de um lado para outro, né? Matheus Pimentel, eu conheço o Lula. Ele é um encanador de serpentes, um enganador profissional. Não tem um companheiro com quem ele não tenha sido desleal ao longo da vida inteira. Ele cultiva isso. Então, Matheus Pimentel, olha, eu não estou dizendo que isso seja verdade. Eu não estou dizendo que o Ciro não possa falar isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Isso é uma coisa dele. Entendeu? Olha, imagina o seguinte. Nós precisamos concordar que ninguém que gosta do Lula vai votar no Ciro. Porque o Ciro partiu para cima do Lula para atacar o Lula. Pessoal, eu estava atendendo uma ligação aqui agora, porque o telefone tocou, mas enfim, eu achei que era até alguma coisa muito urgente. Mas é isso que é mais importante, entendeu, Matheus? Olha, o que você fala, o que você traz aqui é uma coisa que, lógico, agride todo mundo, né? Agride muita gente, mas e se o Lula tiver, e se o Ciro tiver essa percepção do Lula? Não, o Lula não me apoiou, que não sei o quê. Agora, particularmente, eu vejo que o Ciro foi um suicídio político? Foi. Não apoiar o Lula, porque como eu diria, é o mesmo eleitorado. E no momento que ele se posiciona como Lula, tem essa percepção que ele é um cara de direita porque ele está contra o Lula. Mas, para ele ser de esquerda, ele não tem que ser a favor do Lula, ele tem que ser a favor de pautas de esquerda. É isso que eu estou falando com vocês. Para ser nacionalista, ele tem que ser a favor de pautas nacionalistas e não necessariamente a favor do Lula. A percepção que eu tenho é que a gente não escapa dessa sem Lula livre. Essa é a percepção que eu tenho. Mas ele pode ter outra percepção. Entenderam? Se você pergunta para mim, o que o Ciro está fazendo é certo? Não. O que o Ciro está fazendo é adiar ainda mais a solução. Porque para mim não existe saída diferente de Lula livre. O Ciro pode ser competente, pode ser intelectual, mas não, o povo quer o Lula livre, pronto. Sem Lula livre não tem acordo, não tem... pacto, não tem nada. Então é o meu ponto de vista. Mas quem garante que eu estou certo, gente? É o meu ponto de vista. O Ciro pode estar mais certo que eu. Cada um tem um ponto de vista aí. Deixa eu. Fernando Fernandes da Silva. Caro amigo Estopa, se você não vê Ciro, tentáculo da direita burguesa, como de direita, então você é cego. Ciro tinha apoio da Fiesp e o controle remoto, Fernandes da Silva. O que eu vi, Fernandes, é o seguinte. Eu vi o Ciro apoiando políticas keynesianas. Eu tenho uma percepção que as políticas keynesianas são melhores para o Brasil. E eu vejo o Ciro apoiando políticas keynesianas. Como o Ciro apoia políticas keynesianas, eu não consigo ver ele como sendo esse camarada de direita da Fiesp. Será que o Ciro teria coragem de lutar, a favor de uma Embraer brasileira contra a privatização e depois de tudo isso, se eleito, simplesmente falar, agora eu vou fazer tudo diferente daquilo que eu prometi? Estelionato eleitoral, ele ia, obviamente, fazer uma coisa muito feia. Então, o que ele propôs é bem diferente do que a Fies propôs com o golpe de Estado, por exemplo. Mas, enfim. E o Jovelino Soares da Silva Neto, ele faz aqui uma ameaça
Ele fala, se você continuar apoiando o Ciro, abandona esse canal. Olha, Jovelino, primeiro ponto. Eu muito respeitosamente, Jovelino, eu queria te falar, olha, eu não apoio o Ciro. Muito pelo contrário, eu falo que não existe saída diferente da união da esquerda. E foi exatamente o que Ciro refutou hoje. Ele falou que unidade, não sei o que, ele é contra a unidade. Eu não apoio o Ciro. E agora eu falo respeitosamente. Jamais e sob hipótese alguma eu vou mudar o meu modo de pensar para evitar que as pessoas abandonem meu canal. Então, se você, através de uma pressão, conseguir mudar a minha opinião política, eu vou estar virando vila, né? Eu vou ser mais um jornalista controlado pelo patrocinador. E eu não faço isso, eu falo exatamente aquilo que eu acredito. Então eu peço até desculpas, né, para as pessoas que às vezes não gostam daquilo que eu falei, mas eu falo o que eu acredito. E eu acredito que as pessoas confiam em mim exatamente porque no lugar de moldar aquilo que eu falo para alegrar as pessoas, eu falo exatamente aquilo que eu acredito. Se fosse para falar coisas para alegrar pessoas, eu ia estar, obviamente, fazendo discursinho de direita, né? Ah, livre mercado, fora Dilma, fora PT, né? Isso aí alegra muito mais pessoas. Então, eu estou aqui dando a cara para bater, primeiro, não é porque eu concordo com o que o Ciro fez, é porque eu estou chamando vocês a uma reflexão de que tem muita gente aqui perdendo tempo de falar mal do Ciro e esquecendo que a gente tem que falar do Queiroz. Né? Por quê? Porque a tendência nossa é de se decepcionar com o Ciro, porque o Ciro era do nosso time. É isso que a gente pensava. Agora, eu não apoio o Ciro, não. Como assim? Eu fico aqui todos os dias falando que eu sou a favor de uma unidade na esquerda. O Ciro fala que é contra essa unidade. Como assim eu apoio o Ciro, gente? Mas também achar que o Ciro está de tudo errado é uma coisa um pouco... de tudo errado no posicionamento dele é uma coisa um pouco sem nexo, né? A gente tem que ter um pouco de inteligência e pensar, pô, mas peraí, será que o ponto de vista que eu tenho a respeito dele, será que é o mesmo ponto de vista que ele tem a respeito dele, né? Ele tem o motivo dele. Então pronto, né? Agora, falar também que eu estou apoiando, como assim? Eu sempre apoiei o posicionamento dele contra a venda do pré-sal. Agora, de boa, falar que eu estou apoiando um Ciro que falou que é contra a unidade da esquerda, sendo que eu falo que a única saída do Brasil é unidade da esquerda por Lula livre, que é exatamente o que Ciro é contra. Então é totalmente sem nexo, né? Até falar que eu tô apoiando é uma coisa lúdica, uma coisa... que às vezes, quando você quer chamar a atenção da pessoa, fala, gente, vamos parar de falar mal do Ciro, né? Que eu sempre falei isso, olha, nós temos muitos inimigos que precisam ser expostos. O tempo que a gente está falando mal do Ciro, a gente poderia estar conversando com o Bolsonaro e explicando como que Sérgio Moro destruiu a economia brasileira. Então não, nós vamos ficar perdendo tempo falando mal do Ciro, xingando o Ciro, porque o Ciro falou mal do Lula. No entanto, o cara que prendeu o Lula, a gente não dedica nem um minuto para poder alertar os bolsominions a respeito do dano que esse cara já errou. Então, já gerou. Então, enfim, é esse ponto de vista que eu tenho. A gente precisa, né, obviamente, ter esse nível aí de inteligência e coerência, né? Não é que eu estou apoiando o Ciro, né? Como se o Ciro precisasse do meu apoio. O Ciro está aí, curtindo, né? Ah, Flávio Dino, presidente, aqui, ó. Paulo Araújo. Flávio Dino, eu apoio e apoio com orgulho. Flávio Dino, até hoje, em momento nenhum, ele teve um soluço de incoerência. Aí é diferente. Flávio Dino, eu apoio. Agora, apoiar alguém que é contra a unidade da esquerda, eu não apoio. Agora também achar que ele está de tudo errado com o posicionamento dele com o PT, isso é problema dele com o PT. Pera aí, qual que é a obrigação que nós temos de entrar na briga do Ciro com o PT? O problema é dele com o PT. É isso que eu quero falar com vocês. O problema do Ciro com o PT é o problema dele com o PT. O que nós temos que, às vezes, entrar no meio é num fake news do PSDB contra o PT. Ciro com o PT é um problema dentro de casa, de boa, gente. Olha, o problema do Ciro com o PT é briga de irmãos. Deixa lá, deixa o problema deles, com eles. A gente não tem que entrar no meio. Se a gente quiser ajudar, a gente tem que se proteger e proteger
as pessoas que a gente admira, é de um Sérgio Moro, é de um Bolsonaro, é dos banqueiros, é proteger nosso trabalhador da reforma da Previdência. Deixa Ciro e PT lá quebrando o pau, que daqui a pouco eles estão se abraçando e se beijando. Porque, igual eu falei, é briga de irmãos. Aí a gente vai, entra de um lado, entra do outro, daqui a pouco estão lá amigos de novo, a unidade está formada, a raiva do Ciro passou, e todo mundo que brigou está aqui, ó, puto, de braço cruzado. Ciro foi lá e voltou pro PT. O outro, PT aceitou o Ciro, traidor. E acabou o problema uma semana depois. Então, enfim, vamos lembrar desse ponto aí. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu agradecer vocês pelas participações, pelo carinho. Vou trazer aqui agora a reprise do programa de hoje e peço para vocês que, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem a publicação e quem puder ajudar o canal Leonardo Estopa tem aí as contas bancárias disponíveis nas descrições dessa transmissão no YouTube. É muito importante, se você puder ajudar com qualquer valor, ajude, porque as despesas são altas, pessoal. Com certeza. Eu fiquei sem fazer vídeos por causa do evento em Porto Alegre, então foram praticamente 4 dias sem fazer vídeo, sem movimentação de superchat, sem nada, e as contas não param de chegar. Então, quem puder ajudar aí, eu agradeço muito. Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a gravação e eu volto às 5 da tarde.